Rapaziada, fiquei sem luz ontem, não pude postar os conteúdos que eu tava aqui acumulando. Então vamos aqui de resumão, filho. Tá na área, resumindo, falando tudo do Botafogo e Corinthians. Crise no Corinthians, reforço do Botafogo. Maurinho, que chama a SAF do Botafogo de misteriosa, mas ao mesmo tempo critica o âncora do programa, dizendo que tirou o Botafogo da briga pelo título. Colocou Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo só, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos e pode brigar. Craque Neto e os donos da bola comentando sobre o jogão de hoje, Botafogo e Corinthians. E o Neto, vai torcer pro Coringão, vai ser clubista, falar que ele é favorito, ou vai dar favoritismo pro Botafogo? A apresentação de Danilo sendo coberta pelo F-Show, com Bolívia Zica ali na bancada. E aí, o que vocês acharam do reforço ontem? Palmeirense na bancada ali. Como é que foi o 11 contra 11, o cara a cara, o pau a pau, o mano a mano da TNT Esportes para Botafogo e Corinthians? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Isso e muito mais agora. Aqui em cima Live Pix, ali em cima também Pix do canal, na descrição o Pix do canal, nosso Instagram, canal reserva, canal principal, Jet Sport, camisas do Fogão e de outros times aí do mundo inteiro. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e hype o vídeo. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Hoje o Botafogo apresentou o reforço mais caro de sua história, o Danilo, volante ex-Palmeiras, e o Pedro Neville conta pra gente. Olá, Bené e amigos do Tá Na Área. Hoje teve a apresentação do reforço mais caro da história do Botafogo. O volante Danilo veio do Nottingham Forest, da Inglaterra, por 22 milhões de euros, o equivalente a 147 milhões de reais. Aliás, será que dá para chamá-lo só de volante? Porque na apresentação ele disse que está pronto para jogar em todas as posições do meio de campo. A posição que eu me sinto melhor é... As 3 do meio ali, pra mim, tá tranquila. Apesar que no Palmeiras eu joguei muito de primeira ali, né? Mas o que o treinador decidir pra mim ali no meio ali tá tranquilo. Pode ser qualquer uma das 3. Disse também que é uma responsabilidade substituir o Gregory, que é ídolo da torcida e deixou o Botafogo recentemente. É característica diferente, eu e o Gregory, né? Ele já é mais marcador. Eu marco, mas ele é mais aquele primeiro volante. Eu consigo fazer ainda o primeiro ali que ele faz, mas também o segundo e de 10. Só que não, eu vou dar o meu melhor no dia a dia, no treino. O Gregory é o pitbull nato ali e vai ser difícil tomar esse posto dele aqui no Botafogo, pelo que ele fez, principalmente nos títulos que ganhou, mas espero que eu chegue, dê o meu melhor e possa também ajudar igual ele ajudou o Botafogo. O Danilo chegou vestindo uma nova camisa do Botafogo, toda preta, inspirada nos anos 90, camisa que vai ser usada contra o Corinthians no jogo de amanhã aqui no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Danilo usou a camisa de número 35, número especial para ele, pois foi com esse número que ele subiu para os profissionais do Palmeiras. Só que o próprio Danilo não vai estar na partida de amanhã, ele está passando por um recondicionamento, não jogava havia 2 meses, a última partida foi no dia 18 de maio no Campeonato Inglês, na Premier League, então vai fazer uma mini pré-temporada, mas deixou claro que está livre da lesão no tornozelo que o tirou dos gramados na temporada passada por 6 meses. Por outro lado, um outro reforço apresentado nesta semana pode estar em campo, Bené e amigos do Tá Na Área. O Jordan Barreira, que foi adquirido por 4 milhões de dólares, o equivalente a 22 milhões de reais, junto ao Júnior Barranquilla, e assinou o contrato até o fim de 2029. Veremos se estreia nesse jogo contra o Corinthians, tá bom? Valeu, Pedro Neville, obrigado pelas informações. Falando do Danilo, né, principalmente, né, Betão, um baita reforço que o Botafogo contrata. Nesse momento, top 3, falando em transferências mais caras da história do futebol brasileiro, a gente tem que ficar atualizando esses 22, números, porque, né? Exatamente, 22 milhões de euros, um jogador que estava na Premier League, e tem toda essa questão, né, teve uma fratura grave no tornozelo, ficou por um período importante fora do Nottingham Forest nessa última temporada, mas volta... podendo acrescentar muito a esse elenco, né, a esse time do David Ancelotti. Com certeza. Vem de uma equipe que virou sensação lá na Inglaterra, né, com novos investimentos, o Nottingham Forest. Sem ser a última que ele se machucou, a anterior ele jogou demais. E como ele mesmo disse, né, ele faz a volância também, mas lá na Inglaterra se desenvolveu mais na fase ofensiva. Como é de costume, o brasileiro que chega lá com qualidade, o europeu acaba também utilizando... Se o cara é lateral, o cara vira um ponta. Se o cara joga no meio campo, acaba antecipando mais perto do gol. Ele fez isso, eu lembro dele do Palmeiras muito bem também. É um cara muito veloz. Eu acho que pode agregar muito. Assim, o Ancelotinho, ele tem toda a condição de
Utilizar não é um mordedor ali, um caçador, né? Como era o Gregory, dava um equilíbrio nesse meio campo ao lado do Marlon Freitas, mas é um jogador que se movimenta muito, né? Então, junta ele com o Marlon, os dois se desdobrando um pouquinho na marcação, se combinarem, o Botafogo vai ganhar muito em movimentação do meio para trás e do meio para frente, principalmente. E a combinação com os jogadores de ataque. Acho uma contratação que cai como uma luva no time. A gente está vendo aí, inclusive, a arte com as maiores contratações da história do Botafogo. Danilo ocupando esse primeiro lugar, né? 142 milhões de reais, e aí já convertendo o Almada na segunda posição, o Luiz Henrique, o Santi Rodrigues e o Jair, fechando esse top 5 de contratações do Botafogo. Um reforço importante, né? O Botafogo foi atrás de uma certeza, né, Coutinho? Por mais que o Danilo, nessa última temporada, não tenha jogado muito, mas o que a gente já viu ele fazer no futebol brasileiro, né? Ele sai do Palmeiras até como um candidato a figurar em seleção brasileira. A gente falava muito, tinha essa expectativa em cima do Danilo e aí essa questão do posicionamento. Ele sai do Palmeiras como um primeiro volante, né? E até uma carência que o Palmeiras tem no elenco depois para uma reposição. Isso, o Danilo sobe com o Vanderlei Luxemburgo, ganha minutagem com o Luxemburgo, e aí ele fala agora sobre essa polivalência que ele adquiriu no futebol inglês. Né? Eu vi jogando no Nottingham até pelo lado do campo, né? É claro que num cenário de um adversário mais forte, que ele deveria muito mais marcar do que atacar, mas chegou a fazer isso, acredito que não vai acontecer no Botafogo, não. Vai jogar ele como o primeiro mesmo, junto com o Marlon. Ora ele pode ser um pouco mais, ora o Marlon pode ficar um pouquinho mais. É um jogador que é muito leve no meio campo, né? Ele consegue aliar as duas coisas. Ao mesmo tempo que tem a mudança rápida de direção, tem velocidade, ele consegue ter pegada, consegue ser um cara de vencer duelo físico também no meio campo ali, um bom chute de média distância, um bom passe longo. Então, são características ali. O Botafogo foi muito bem, né? De já encaminhar essa contratação. Assim que estava vendendo o Gregory. A gente está vendo aí, por exemplo, o que atrapalhou ele nessa última temporada, né? Foi uma lesão feia no tornozelo. Ele tenta voltar, se não me engano, em fevereiro ou em janeiro, sente de novo a lesão, não tem a fratura, mas sente novamente a lesão, aí fica um mês e meio ali fora do time, isso que prejudicou com que ele tivesse sequência, porque até o momento ele era muito mais titular do que reserva de um time que fez uma boa temporada esse ano na Premier League, né? Não estava entre os grandes favoritos, mas terminou ali na primeira página da tabela. Chegou a brigar por vaga na Champions League. Exatamente, e se classificou para a Europa League, né? Sim, se não estou enganado. sim. Tá na Europa League o Nottingham, então... Grande contratação no Botafogo, quando saiu do Brasil era unanimidade aqui, inclusive convocado para a seleção brasileira. É isso, ele não tem... ele passou 3 temporadas no Nottingham Forest, nem todas elas ele conseguiu sequências. Na primeira temporada ele fez 15 partidas, é um número muito baixo, claro, ele comparado... Ele chega no meio na primeira temporada, não chega? Se eu não me engano, ele chega no início. No início? Não, se bem que ele sai do Palmeiras no fim de 2022, ele chega no meio, faz 15 partidas, depois ele engrena no time do Nottingham Forest, 34 partidas, e nessa última, contextualizando com a fratura no tornozelo, 13 jogos, então também o Danilo não tem uma... Essa segunda temporada ele foi titular basicamente a temporada inteira, assim. Né? Lembrando, né? Até o momento da... Isso. Você diz na temporada que ele fez 34. A segunda temporada. Sim. Na terceira ele era também, até o momento da lesão. Sim. Porque... É bom sempre contextualizar. A maioria desses times de Premier League não tem um time titular. Você tem ali 14, 15 jogadores que vão se revezando no time titular. Se você tem mais jogos, é só pegar a quantidade de jogos que o clube fez na temporada e a quantidade de jogos que aquele jogador foi titular. Aí você vai ter uma boa dimensão de quem é mais vezes escalado. Foi a temporada que ele foi muito bem e o Murilo na zaga também, né? Murilo que é ex-Corinthians. Esses dois jogadores, lembram que toda hora que falava de Premier League, Vinição... João Gomes e o Danilo e o Murilo estão indo muito bem, né? Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações de Botafogo e Corinthians, né? O jogo que abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro amanhã no Newton Santos. Os times prováveis, né? O Danilo aparece ali, mas no caso ele é improvável que jogue, né? A gente viu na reportagem do Pedro Neville. Botafogo tem o John, o Vitinho, o Caio Fernando, o Barbosa, o Alex Telles, Newton, o Alan, Savarino, são duas voltas ao time do Botafogo em relação à última rodada, inclusive. Montoro, e aí uma dúvida se joga o Arthur, o Santi Rodrigues ou o Nathan Fernandes, com o Arthur Cabral como centroavante. O time do Dorival Júnior, né? Provável escalação do Dorival, que vem de empate com o Cruzeiro jogando em casa. Hugo Souza, Mateuzinho, aí as opções do Félix Torres e do Léo Maná, Kaká e João Pedro Tchoca na zaga, o Angileri na lateral esquerda, Ranieri, Charles, Breno Bidon e aí, né, ou Luiz Gustavo Bahia, o Carrídio do outro lado, Romero, Ângelo Romero e Thales Magno, a dupla de ataque do Corinthians. Quarta-feira tem derby, né? Exatamente. O Corinthians... Por isso esse time tá modificado assim. Exatamente. O Corinthians já pensando num time alternativo, porque tem na Copa do Brasil o clássico, né? Abre as oitavas de final da Copa do Brasil jogando em casa na Neoquímica Arena
contra o Palmeiras. Vamos colocar no papo o setorista do Corinthians, então, lá no GE. Globo. O Iago Rudá já está à disposição para falarmos sobre o jogo do Corinthians neste fim de semana contra o Botafogo, também já projetar, né, as semanas do Corinthians, né, porque o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, fazendo contato agora com a redação do Esporte da Globo lá em São Paulo. Rudá, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. É isso, né, o Dorival com a cabeça no clássico tão importante pela Copa do Brasil. Boa noite, Bené, Coutinho, Betão, os amigos que estão em casa acompanhando. Olha, de fato o Coutinho matou a charada e o Corinthians vai estar com esse time misto para o jogo contra o Botafogo, porque na quarta-feira tem derby com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Um momento que o Corinthians está muito pressionado, o Dorival Júnior está muito pressionado, o Fabinho, o soldado executivo de futebol do Corinthians, também muito pressionado. Então, foco total no jogo de quarta-feira com o Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e aí a gente tem alguns nomes preservados, né? O Memphis Depay, por exemplo, está relacionado, vai estar lá no banco de reservas para esse jogo contra o Botafogo no Newton Santos. O Yuri Alberto, que estava fora por 2 meses, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, antes da paralisação do futebol, do calendário do futebol brasileiro por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes, ele volta a ser relacionado, mas também vai ficar no banco de reservas. Pode ser que o Dorival utilize ele no decorrer da partida contra o Botafogo. Mas todas essas alterações, né, inclusive com alguns garotos da base ali entre os prováveis titulares, né, o caso do João Pedro Choca, do Léo Maná na lateral direita e do Bahia no meio de campo, é porque o Corinthians está focado mesmo no derby. A situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores, o Corinthians não vence há 2 rodadas, empatou em casa no meio da semana contra o líder Cruzeiro, está na 11ª colocação, mas um momento de instabilidade, e por isso a diretoria, em conversa, né, em comum acordo com a comissão técnica, vai priorizar o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Né, Betão? Não que seja o correto, né, para um treinador trabalhar, mas sim, Dorival sabe da importância que tem esse clássico, esse confronto entre Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. No Brasileiro é um jogo difícil, né? O Corinthians vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, que jogando em casa tem muita força, né, nos últimos anos, e aí ele faz essa opção, né? Sabe que talvez até para continuar no cargo ele precise entregar resultado e bom desempenho nos clássicos da Copa do Brasil. É sempre um dilema para o treinador, né? Porque não tem como você ignorar um clássico nas Copas. A gente sabe quanto que o Dorival ele dá um peso importante para as Copas. Acho que ele se recolocou num tamanho no mercado pelas Copas, ganhando Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo, voltando a ganhar a Copa do Brasil do São Paulo, que não ganhava, era inédito. Não ele é tricampeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, tinha conquistado com o Santos também. Isso, né? Em 2010. Né? Então o Dorival ele valoriza isso. Ao mesmo tempo, eu fiz o último jogo do Corinthians, né, no Brasileiro, contra o Cruzeiro, né? E assim, nossa, o Corinthians de novo, assim, eu achei que o Dorival ia conseguir dar uma cara para esse Corinthians, porque nos últimos trabalhos o Dorival conseguiu arrumar a casa com o que o time tinha num período até curto, ali, vamos dizer, 10 jogos, assim, ele dava uma cara. O Corinthians continua com o mesmo problema que tinha com o Ramon Dias, é um ataque ineficiente, sempre buscando Maduro, quando não tem o Yuri Alberto, é o Deus nos acuda, um espaço para o Memphis jogar e conseguir se destacar. O Memphis me parece sempre meio perdido e batendo nas defesas. Então, assim, o Dorival escolheu as Copas, mas o Brasileiro não dá para abandonar, porque você pisca, tá próximo do zona de rebaixamento, amigo. Acabou. É por aí, né, Coutinho? Situação complicada. O Corinthians vive também essa turbulência que parece eterna, fora das 4 linhas também. Tudo isso vem no pacote nesse momento de escolher, entre aspas, o que priorizar nesse momento da temporada, e sabendo que pode ter uma situação complicada no Campeonato Brasileiro se os pontos não chegarem, né? Se não tiver uma reação rápida também. Então, Bené, assim, é um clube que teve o seu presidente, ter a confirmação do impeachment do seu presidente nas próximas semanas, tem um interino no cargo, né? No cargo de presidente do clube, de mandatário do clube. Não se sabe exatamente quais serão os próximos planos. Pagar mais conta, trazer mais jogador. Fabinho fica, Fabinho não fica. A que parece tá bem prestigiado até pelo trabalho que consegue fazer minimamente ali de tentar blindar os jogadores disso. O próprio Dorival, né? Ele sentou, e é muito engraçado isso, após o jogo contra o Cruzeiro, eu tava vendo a coletiva, e ele fala, não, assim que eu cheguei, eu sentei com o Fabinho, com o presidente, no caso anterior, né? Porque contratou o Augusto, e falei de 4 jogadores, de 4 situações, ele até fala específicas ali. Precisa mesmo.
Precisa, mas quando a gente para ver a situação financeira do Corinthians, parece ser uma promessa difícil de ser Não, e ele ainda cumprida. fala assim, me foi confirmado que isso aconteceria. O que eu estranho muito, né? Porque mostra o quanto o ex-mandatário, o atual, enfim, a gente só vai saber depois do dia 9 de agosto, Augusto, ele tá desconexo com a realidade do clube hoje. Né? O Que não deveria ser essa. O compromisso, sim. Exatamente. Rechear o time performar e ele se livrar disso aí. Se eu sou... Aconteceu isso no ano passado, né? Não dá pra fazer isso todo ano. E aumentou a dívida enquanto, né? Pô. Se eu sou o dirigente do Corinthians hoje e sento com o Dorival ou qualquer treinador e me pede 4 jogadores, chego pra ele e falo, você tem todo o direito de não aceitar, mas eu não vou te dar esses 4 jogadores. Olha na base. O elenco vai ser esse até o final do ano, porque eu não tenho condições de trazer ninguém enquanto eu não acertar tudo aquilo que eu devo para os atuais jogadores que eu tenho hoje. Até o GE subiu uma nota hoje, o Iago pode confirmar, né, de que o Corinthians começou a pagar, começou a quitar. É uma boa notícia, tomara que isso continue, né, e que isso se acerte de alguma maneira, minimamente falando. Mas, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque é difícil a gente analisar só o time do Corinthians em meio a esse contexto. Aí um dia Gaviões vai no treino, no outro é protesto na porta do clube, justo, inclusive, protesto justo contra a diretoria. Jogadores importantes fora da equipe, Dorival não conseguiu ainda encontrar qual é o time, qual é o esquema. Voltou a utilizar, não no último jogo, mas até o jogo contra o São Paulo, o esquema de losango no meio campo, que deixava o time tão vulnerável defensivamente com o Ramon Dias, e o time voltou a ficar vulnerável defensivamente. Tem ali uma questão de relacionamento com o Memphis Depay, que já faltou treino, que já foi embora antes dos outros jogadores. Tem uma série de coisas, cara. A gente pode fazer um programa inteiro de 2 horas e meia só falando de Corinthians aqui, abordando cada um desses temas. É difícil. O alento é que o Yuri relacionado, né? Já imaginando um retorno pro clássico contra o Palmeiras. Essa matéria que você citou, né? Tá lá no GE. Globo, assinada por Iago Rudá, inclusive, Corinthians pagando a parcela das premiações Vendi o peixe, atrasadas. vendi o peixe. Isso, e colocando em dia direito Valeu, de imagem Coutinho. do elenco, né, Iago? Bom dia. Primeiro, eu queria destacar que eu sou um admirador das suas previsões. No Mundial, você falava na fase de grupos que um brasileiro ia ser campeão. É verdade, errei. Depois você falava que a fase de grupos não era tão importante, que o mata-mata era diferente. Essa flexibilidade me emociona, Âncora. Você colocou Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como os reais candidatos ao título, ignorando o atual campeão brasileiro sul-americano. Esse sim tem feito rapa no mercado, porque vendeu, contratou um monte de jogador, e é SAF também, né? A SAF mais misteriosa, para usar uma expressão aqui, literalmente, digamos assim, moderada, né? Que é o Botafogo. Só que o Botafogo tem o mesmo número de jogos do Palmeiras, e se vencer os dois, ele fica a 3 pontos do atual líder, que é o Cruzeiro. E restariam ainda 66 pontos em disputa. E você já limou o Botafogo da disputa. Eu, se eu fosse um botafoguense, ficaria feliz diante dessa sua curiosa projeção. Que é isso? Eu acho que o Flamengo está fazendo rapa. O Flamengo contratou até agora o Saul, tinha perdido o Gerson, está saindo o Wesley, e está chega amanhã, né, o Emerson Royal. Olhando aí, né, essa escalação aí realmente é impactante, né? Isso dá um medo terrível. Você fala, olha, dá um medo. O time que vai jogar contra esse time aí que o Dorival está lá com os problemas, está pedindo reforço, que é jogador de ala, jogador de ponta. Aí ele faz. Sabe aquele cara que está lá para fazer o bolo e não consegue acabar? Falta ovo, aí falta farinha, aí ele quer fazer, aí falta cobertura. Não tem jeito, Dorival. Esse time seu é fraco. O Dorival, eu queria saber qual o seu esquema tático para jogar contra o Botafogo. Eu vejo você nesse discurso, uma hora aparece o Papa, uma hora aparece um pastor, falando calmo, falando tranquilo, passando palavras doces, mas o seu time não joga absolutamente nada. O time do Corinthians é um time péssimo, é um time medíocre, e eu não vejo ganhando do Botafogo amanhã, não. E vai sobrar para você, se não sobrar agora, amanhã, vai sobrar no jogo da quarta-feira contra o Palmeiras. Não sei que esquema tático que você tem para melhorar esse timão. É verdade, nesse sábado você acompanha Botafogo e Corinthians, 6h30 da tarde, ao vivo e com exclusividade no Prime Video. Isso mesmo, o Fogão joga em casa e segue em ótima fase pós-Copa do Mundo de clubes, brigando firme na parte de cima da tabela. E é verdade mesmo,
Botafogo foi vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Botafogo é Botafogo. Já o Corinthians, numa tirícia desgraçada, num momento difícil, mas é o Corinthians, né? E Corinthians é Corinthians. Vem com tudo buscando se recuperar dos últimos jogos e querendo mostrar sua força fora de casa. E tudo isso você acompanha com a narração dele, o grande Rômulo Mendonça, trazendo aquele clima especial para esse confronto que vale muito. Anota aí, o pré-jogo começa às 4h30 da tarde e a bola rola às 6h30. Danilo tá falando no Botafogo. Era do Rio. Se eu fosse Rio Branco, eu queria ele. Eu sou Rio Branco. Se eu fosse Rio Branco? Palmeiras. Que isso, é uma lágrima? Tá se entregando, de vez em quando ele... Olha o Danilo lá no Botafogo. Mas toda hora faz. Tá chorando. O Danilo chegou no Botafogo. Olha lá. Olha aí. Glorioso. Muito obrigado ao presidente, os dirigentes. Não, gente, a entrevista do Pedrinho comissão, ontem. meus novos companheiros de equipe. Estou muito feliz. Vergonha. Em estar aqui com vocês, como vocês falaram, né? Em estar com vocês nesse novo projeto que o Botafogo já vem crescendo antes de eu chegar, né? E eu quero continuar crescendo junto com vocês e a gente continuar conquistando mais coisas aí pela frente. Obrigado. Tamo junto. Falou. Danilo, boa tarde, tudo bem? Gabriel Segantini da Botafogo TV. Eu queria te perguntar, você que ganhou de maneira exclusiva, antecipada, a nova camisa do Botafogo, o que você achou? Boa tarde, Gabriel, e a toda a torcida do Botafogo. Achei muito linda, gosto bastante também, né, da cor, por ser preta, assim. E passar um recado para a torcida aí que já pode ficar de olho na rede social aí do Botafogo já, que já tá lançando já. Obrigado. Danilo, boa tarde a todos. Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil e dos canais Disney. Antes de mais nada, desejar muito sucesso para você, voltando ao Brasil e usando essa camisa gloriosa do Botafogo, tá? Eu queria que, para o torcedor do Botafogo que não assiste muito os jogos da Premier League, você saiu do Palmeiras já faz um tempo, queria que você falasse das suas características principais e como é que você gosta de se posicionar em campo e quais são suas principais qualidades no seu modo de ver. Sucesso. Obrigado, Cícero. Boa tarde aí, a rapaziada da ESPN aí da Disney. O que eu tenho que falar para a torcida do Botafogo é que eu venho com um foco muito grande de fazer o que eu fiz no Palmeiras e fiz lá no Nottingham Forest, que é a característica de passe, jogar para frente, marcar, chegar no ataque, fazer gol também às vezes e dar o máximo dentro de campo para poder sempre ganhar os jogos e sempre ganhar título. Grande Danilo, Danilo. Não, olha, o Danilo é craque. Não chora. O Botafogo fez uma baita contratação. Joga muito, Danilo. Ele joga muito. É craque. Eu sou Rio Branco, mas as minhas filhas são palmeirenses. Meu irmão, meu pai, minha mãe, cachorro, todo mundo. Papagaio, periquito. Às vezes até você é um pouco também, como diria o outro. Eu entendi como é que é a coisa. Danilo, isso é uma baita contratação. Ele falou das cores, Edu. Falou que gostou, mas... Tá bem agora de preto e branco. Ele gosta do preto e branco, dá pra gente pensar. Ele falou, porque é preto. Nota pra contratação, eu dou 10. Botafogo fez uma baita contratação, Botafogo já tá um timaço. Grande Botafogo, e você, anota? 8. Pô, mas você é chato, cara. Não, 8 não, porque é o seguinte, vou explicar pra você, Edu. Disney, dá nota. Não, ele foi muito educado com o Cícero, grande decisão. Não, nota 8. Porque a dúvida que eu tenho em relação ao Danilo, de cara, a primeira contratação é muito boa. Sim. Eu acho que é um outro tipo de meio-campista comparado ao Gregory, que ele chega para substituir, mas é um outro jogador. Jogador que carrega mais a bola, jogador que chega até mais à frente. Agora, a minha dúvida é em relação um pouco à condição física dele, quem quebrou o tornozelo há um ano. Agora, bola ele tem. Ele é bom, meu. Muito bom. Não, mas ele está falando da contratação, não dele tá machucado. E não tem como você desvincular que o Danilo volta ao Brasil para jogar em um grande clube que vai lutar pelos grandes títulos ao ano da Copa do Mundo. Vai trabalhar com o filho do Ancelotti. Eu acho que tudo isso... Chama o Cello. O David Ancelotti. Então, assim, ele está chegando ao Brasil, ainda muito jovem, tem muita bola para jogar, tem muita condição para jogar, vai trabalhar com um treinador que conhece a comissão técnica da seleção brasileira.
E ele pode pensar em Copa tem do Mundo, por que não? maracutaia do grego também no meio aí. O que é o negócio? Maracutaia do grego com o John Textor. Eles estão amiguinho de tudo, fazendo negócio. Isso não é novidade pra ninguém, não. Sim. Ele estava no Nottingham Forest, Nottingham Forest, que pertence ao Marinakis, o John Textor, dono da SAF do Botafogo. Eles estão cheios de fazer negociação. Que bom pro Botafogo, né? Bom pro Botafogo, melhor ainda pro Danilo, que não teve espaço, né? Quarto jogador. Imaginou no Corinthians isso? Nem o grego, nem tem, nem. Não tem. O nome Corinthians é da Grécia, né? É a única coisa. Eu sou baú, Não é baú. O fã de esporte tem que saber, não. O negócio de se guardar segredo, não. Fala o que você ia falar. O grego tá vindo forte aí, já tá investindo na base de São Paulo. Você acha que vem novidade? Não sei. Botafogo e Corinthians. E Vasco! Edu. Rapidinho. 3-0 Botafogo, Infral. Cicinho. 2-0 Botafogo. Capela. 3-1 Botafogo. Rápido. Marco. 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. 2-0 Corinthians. Inter e Vasco. Inter. Chico, calma, Chico. 1-1 esse jogo, 1-1 esse jogo. E o Corinthians? 1-0 Corinthians. E o palpite artilheiro tem a ver com o que a gente está falando, mais ou menos, tem a ver por causa dos clubes. Estamos falando do Corinthians e citamos o Botafogo, que virou SAF e está muito melhor agora do que estava antes. É exatamente sobre esse jogo, Botafogo e Corinthians. Vamos começar com o Mari Pereira? O que você acha? Não é uma boa? Uma boa. Tá preparada, Mari? Tô. Qual o seu palpite? Corinthians sem garro. A gente ainda não Mas não vai sabe faltar se garra, viu, Mari? Não? Tem certeza? Parece que não. Numa rodada anterior ao Botafogo Cruzeiro? também tem garra. Tem. 2-1 Botafogo. O meu palpite é 3-1 Botafogo. 2-1 Botafogo, 3-1 Botafogo. Rafael Prats. 1-1. Olha, ele não Nossa, muda. sempre em cima do muro. Mas, ô Mari, o tempo passa. Ele o cara não muda. lá. O tempo voa. Ele congela, ele fala uma Me outra. ajuda aqui, Mari. O tempo voa, o tempo passa. A opinião de todo mundo. Chegam jogadores nos times, saem jogadores, chega técnico, sai técnico, vem Natal, vem Ano Novo, vem Páscoa, e o cara continua em cima do muro? Acabou de falar que quem fica parado é com poste. absoluto respeito o palpite dos companheiros. Então, eu não comentei o palpite de cada um. O meu é 1-1 e espero que não haja comentários quanto a isso. Obrigado. Você não sai do muro mesmo? Não sai do muro, não. O empate, pra mim, é o mais possível e provável no Newton Santos. Ah, é? É. Tá bom. Eugênio Leal, vai muretar também? Vitória do Botafogo, 1-0. Aliás, você muretou no Cruzeiro e Corinthians e você acertou. Foi bem. Mas você falou 1-1, foi 0-0. Mas eu falei que o empate era possível. Acerto, né? Todo mundo dizia, o Cruzeiro vai atropelar, vai passar por cima. Eu falei, peraí, que o Corinthians jogando em Itaquera, na Neoquímica Arena, é um adversário muito duro sempre. Falou mesmo. Dessa vez o jogo não será em Itaquera. Tá ali o Bruno Vicari que concordou comigo no mesmo dia. Seu palpite é 1-0? 1-0 Botafogo. Então, eu falei 3-1, né? Já tava até esquecendo. Olha a foto aí. Bom. Vai, o mureteiro. Sai do muro, Prato. Tem até figurinha dele. Você é um corneta, hein, Abel? Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Você me conectou hoje. Vamos ver também aí o que o pessoal da TNT estão falando aí sobre esse jogo, vendo aí o mano a mano, né? Quem é melhor entre Botafogo e Corinthians, que jogam nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que o pessoal falou aí no programa. Ou Hugo Souza? Eu acho que os dois fazem um ótimo ano, no geral, mas acho que o momento aqui de chegar melhor, mais seguro, eu vou de John. E aí, amor? Eu citei a Copa do Mundo de Clubes aqui, que foi minha última participação nesse programa. Eu fiquei, acho que talvez poluído pela Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que sem estar falando de momento, é John, né? Acho que sim também, né? Vitinho ou Mateuzinho? Inho contra Inho. Cara, assim, olhando talvez regularidade, momento, eu acho que eu vou de Vitinho. Vitinho. Você vai com quem, Ovés? Vou de Vitinho também. Acho que o Vitinho melhorou em relação ao começo do ano e o Mateuzinho piorou em relação ao Campeonato Paulista. Digamos que o Corinthians inteiro, né? Falar em lateral direito, eu estive no Rio esses dias, aí os garçons são maravilhosos, né? Aí um lá assistia a gente e tal. Aí eu, mas como é teu nome? Ele, pra você não esquecer, hein? Nome de craque, o maior lateral direito da história, qual é? Aí eu falei, cara, tem um monte que é. Comecei a falar, Carlos Alberto, Cafu, não sei o que. Ele, não, Leandro. O cara era torcedor do Flamengo e tal. Cara, uma figura, velho. Que figura fantástica, viu? Leandro. Nunca mais esqueci o garçom. Caio Pantaleão ou André Ramalho?
Então, o Caio tá começando agora, fazendo alguns jogos interessantes. Na saída do Jair, né? O Jair acabou que foi tão bem na Copa do Mundo, inclusive. Foi bem no ano, né? Uma passagem meteórica com o Botafogo. E foi muito bem. E o André Ramalho ainda não se recuperou ainda não voltou a ser o André Ramalho do segundo semestre do ano passado. Eu vou de Caio. Pois é, o André Ramalho tá difícil mesmo. Acho difícil hoje votar em alguém da zaga do Corinthians. É uma parada, inclusive o último jogo do Corinthians foi um negócio assustador, né? Assim, o Félix Torres... Antes dessa gravação, né? Isso, antes dessa gravação, o Kaká também dando condição, né? Pro primeiro gol do São Paulo de maneira meio inexplicável ali. É trágico, cara. Eu acho que até pelo que não vem fazendo, esse é um voto muito difícil. Eu acho que vai ser o voto pelo que não vem fazendo. Aí é o Caio. Então o Caio leva essa. Barbosa ou Kaká? Aí é pouco tempo. Tem pra onde correr. Aqui não tem muito o que fazer, né? Barbosa e Kaká. Desculpa aí, o Kaká, não sei se ele vai daqui a pouco vai reclamar do voto, dizer que a mídia é suja e tudo, mas... Cara, não tem como. Barbosa. Alex Telles ou Matheus Bidu? Também não tem como colocar, né? A Tainá tá só distribuindo ali, né? No meio campo, ela já faz com o olho, ó. Não pensa se votar em outra coisa, é doente. Não, mas aqui não tem como. Não tem como mesmo. O que vai fazer, maluco? Algum argumento? Onde é que o Bidu... melhor. Talvez no nome, apelido. Bidu é Bidu é mais legal que Telles. Pode ser. Mas é Alex Telles. Alan ou Ranielli? Toda vez que eu leio Alan, eu fico Alan ou Alan? Alan ou Alan? Esse Alan, né? A galera, os Alans deviam meter um acento, né? Só pra diferenciar. Né? Eu confesso que isso tá me deixando tão... Eu tenho um primo que é Alan. Mas até o meu primo, às vezes, eu fico pensando, e o meu primo é Alan ou Alan? Tipo, chamei ele a vida inteira. O Alan do Botafogo é Alan ou Alan? O Alan do Botafogo é Alan. Eu vou de Alan. Eu vou de Alan. Alan? Tá. Você vai com quem? É Alan ou Ranielli? Acho que o Ranielli já teve melhores momentos. Que o Alan... Com certeza. Vou botar no... Alan. Dá mó dúvida. Pô, a gente ganhou uma campanha pelo acento no ar, né? Ai, meu Deus do céu. Marlon Freitas ou José Martínez? Maluco, tá ficando complicada a vida aqui do Corinthians, hein? Te falar. Se fosse pra jogar hoje, não tem como não jogar o Marlon Freitas. Porra. Jogando muito bem. Vai fazer o quê? Não tem como, gente. Não tem como. E sintomático aqui até agora, viu? E os caras caíram de produção também, né? Tá zero por enquanto? Tá zero. Meu Deus. Montoro ou Carrilho? Também qual o Carrilho, né? Pois é, o Carrilho que inclusive já foi banco, né? Agora eu vou de Montoro, velho. A moleque é diferente, viu? Diferente. Se ajustar um negocinho aqui, outro ali, fora de série. Você vai com quem? Montoro ou Carrilho? Eu vou com o Carrilho. Acho que o Montoro começou com momentos bons, mas acho que tem um ou outro jogo, né? 2 jogos como titular, mais o que ele fez no Mundial ali. E o Carrilho, eu acho que caiu em relação ao Paulista, mas acho que ainda é um jogador que me passa mais segurança nesse momento. Eu vou de Carrilho. Eu vou mais pelo que o Carrilho já mostrou no ano, menos pelo momento. Mas porque o do Montoro também é pequeno, né? No fim das contas. Mas é muito bom, né? Ele dificilmente joga mal, né? Ele entra diferenciado. Mas não quero lhe convencer, não. Eu vou de Carrilho, não vai mesmo. Eu vou de Carrilho aqui. Aqui eu acho que quem sabe. Pode ser um segundo. Já foi o primeiro voto pro Corinthians. Savarino ou Garro? Eu acho que o Garro já cresceu de produção, né, do que da volta ali. Acho que o Savarino caiu de produção. Agora, fosse uma vaga hoje, eu acho que eu iria de Savarino. Savarino? Tá. Você, Formiguinha? Cara, assim, eu acho que o Savarino já jogou bem mais, né? O ano passado dele não se repetiu. O Garro tá aí, já mostra o impacto e eu acho ele mais jogador. Eu vou de Garro. Eu vou de Garro também. Eu acho que eles são jogadores diferentes, inclusive, mas acho o Garro mais da achada e acho o Garro... Pra um camisa 10, ele faz algumas coisas que, no geral, o camisa 10 no Brasil acha que não... Ou camisa 10 brasileiro. Acha que não precisa fazer e acho que o Garro faz. Vou de Garro aqui também. Arthur ou Memphis Depay? Pô, aí o meme tá aí, né? Cai quem quer. Pois é. E a gente quer. Pra agora, Arthur. Rapaz. Eu vou de Memphis.
Eu acho que, inclusive, no primeiro tempo contra o São Paulo, o Memphis botou o Romero 2 vezes na cara do gol. Eu não tiraria o Memphis no intervalo, embora acho que o Memphis está correndo o risco ali de ficar aquela situação do finge que paga, finge que joga, mas mesmo assim, quando ele ainda joga, acho que ele ainda aparece. E o Arthur, acho que muita inconsistência, acho que muita irregularidade, eu vou de Memphis. Eu vou de... Cara, eu acho que eu vou de... Assim, eu acho que o Depay tá jogando menos, bem menos do que pode. Ainda assim, eu acho que ele consegue colaborar em alguns momentos. E aí, eu acho que o Arthur ainda precisa deslanchar e com mais regularidade, assim, no fim. Então, eu vou de Memphis Depay aqui. Arthur Cabral ou Romero? Arthur Cabral. Acho que Arthur Cabral. Acho que ele tem diferenças em relação a Igor Jesus, sem dúvida. Mas, pra mim, eu vou de Arthur Cabral. Eu acho isso um voto nivelado por baixo, não por falar de talento, mas é porque o Romero tem questão, né, assim, e o Arthur ainda pouca coisa, né? Mas vou de Arthur também. Então, está eleito Arthur. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.